Eu quero deixar aqui o meu lamento e já iniciar, antes de entrar no mérito do que está sendo discutido aqui hoje, presidente, eu quero dizer aos colegas, em especial aos membros desse Conselho de Ética, vocês que vão dar o voto aqui hoje, dizer que eu discordo da fala da maioria dos deputados aqui do PL, quando eles disseram que existe só um pingo. Eu até anotei as palavras aqui, um pingo, um restolho, uma ponta, uma pequena parte de deputados corretos aqui dentro do Congresso Nacional. Eu quero dizer que eu acredito no Poder Legislativo, eu acredito na Câmara dos Deputados, eu acredito no Senado Federal, eu acredito no Congresso Nacional e eu não acredito que golpistas, que criminosos, que corruptos são maioria aqui dentro dessa casa. Eu acredito na lisura e na retidão da grande maioria desse parlamento. Os corruptos, os canalhas, os mau caráter são e continuarão sendo uma exceção. O segundo ponto que eu queria trazer é que durante a fala dos que me antecederam, eu não vou entrar no mérito de cada um por um simples fato. Eu acredito também, assim como o relator, que por incapacidade. Não é, eu vou discordar do relator nesse ponto. Eu não acredito que seja só hipocrisia. É burrice. Eles são burros, eles não sabem ler, eles não sabem interpretar o texto. Então, vejam bem, eles não conseguem ler e eles não conseguem diferenciar. Sabe por quê, deputado Albuquerque? Porque o bolsonarismo, ele se faz assim, ele se faz com aquilo que vocês viram ali mais cedo. 300 pessoas com celular na mão, sabe para quê? Para fazer recorte. Como se vocês que estão aqui no conselho e que vão votar, como se eles impusessem a verdade deles a vocês. Dizendo, olha, quem votar a favor do Janones está votando a favor da rachadinha. Olha, deputado, eu vou colocar lá na rede social que você votou a favor ou contra. Como se eles tivessem o poder de intimidar vocês. Sim. Como se vocês tivessem chegado aqui por conta dos eleitores deles. Vocês não precisam deles para nada. Eu me elegi sem um voto dessa corja. E vocês também não precisam dele. Vocês podem votar de acordo com a consciência de vocês. E aí vamos entrar agora, senhor relator, senhor presidente, no mérito. Porque, como eu disse, por incapacidade, o Nicolas até hoje não passou na OAB, por incapacidade, eles não conseguem interpretar. Eles não conseguem fazer uma análise preliminar. O que está sendo discutido aqui é se cabe ou se não cabe a representação. Vamos lá. E aí, dentro dessa fábrica de fake news, eles impõem a narrativa deles. Tipo assim, olha, você viu que essa folha é amarela? A folha é branca. Mas você fala, você só balança a cabeça. Não, a folha é branca. Mas eles impõem na rede deles, cala a boca que eu tô falando. Eles impõem que a folha é amarela, mas não é amarela. Presidente, o depoente está sem gravata. Presidente, tá me interrompendo. O depoente está sem gravata, é regimental, Presidente, questão de ordem. Regimental está sem gravata. Presidente, tem que seguir o regimento. Deputado, cala a boca que eu tô falando. Por favor, tem que seguir o regimento. Cala a boca, Não pode, não Está sem gravata, deputado. É regimental. É regimental, por favor. Alguém tem que prestar uma gravata pra ele. Tá fazendo a sua defesa. Mas, presidente, aqui não é um bar, presidente. É regimental, por favor. Eu não consigo. Eu ouvi xingamentos o tempo todo e não me pronunciei uma única vez, presidente. A gente tem que botar gravata, senhor presidente. Ele tem o tempo dele. Deixa ele terminar, tem 7 minutos para ele falar. O parlamentar não pode estar com traje sem a gravata. Tem que respeitar o regimento, presidente. Não é uma bodega aqui. Presidente, então, partindo, eu não vou usar os meus 10 minutos. Pede a gravata pro assessor. Mas eu só queria dizer o seguinte, para concluir. Se você se atentar, e aí a exceção também, quero fazer uma ressalva aqui. O Cabo Gilberto, apesar de eu discordar totalmente do voto dele, obviamente, mas ele foi o único que se ateve ao relatório do Guilherme Boulos e aos fatos que estão sendo discutidos aqui. Então vamos ater, a todos vocês que vão votar, vamos ater o que está dito aqui. Foi dito aqui várias vezes, alguns deputados aqui citaram o exemplo do deputado Daniel Silveira, para dizer o seguinte, nenhum parlamentar pode ser punido pelo que ele fala, mas pelo que ele faz. Eles escondem de vocês que o assessor que me denunciou, o senhor Cefas Luiz Paulino, ele diz para o Metrópolis na entrevista isso que está aqui no relatório, que eu fazia rachadinha, que eu devolvia os recursos e tal. Esse assessor é intimado, senhor presidente, senhor relator, pela Polícia Federal para dar o depoimento. E durante o depoimento, o delegado pergunta a ele, o Janones já fez rachadinha? Você já viu? Primeiro, você já devolveu o salário para ele? Não, senhor delegado, nunca devolvi um centavo.
Aí ele pergunta, mas você já viu alguém devolver? Não, senhor delegado, nunca vi ninguém devolver um centavo para ele. O delegado pega a matéria e fala, ora, mas você está se contradizendo, porque no Metrópolis você disse que ele devolvia o dinheiro. Ele falou assim, eu fui candidato e serei novamente. Na mídia eu falo o que eu quiser, na justiça eu tenho que prestar conta das minhas palavras. Nunca vi ele fazer e nunca fiz. O denunciante disse isso, está no inquérito da Polícia Federal. Abri mão do meu sigilo, abri mão do meu sigilo bancário, do meu imposto, não tenho casa de 14 milhões, não tenho loja de chocolate, não tenho nenhum patrimônio, o meu patrimônio reduziu de 2018 para 2022 em mais de 80%. Então, não teve nenhuma prova material. Terceiro e último ponto. Se você se atentar à fala, aqui está dizendo, vou conversar em particular. Na hora que eu conversar, essa conversa nunca ocorreu e o áudio foi adulterado. A prova é que o áudio foi editado e adulterado. Eu precisava estar falando tudo isso aqui? Não, eu não precisava estar falando nada disso. Sabe por quê? Porque ninguém aqui está discutindo o mérito do processo. Ninguém aqui está discutindo se rachadinha pode ou não pode ser feita. Se pudesse, o Flávio não era mais senador, o Carlos não era mais vereador. O que a gente está discutindo aqui é simplesmente deputados podem ser punidos, acusados, julgados por atos supostamente cometidos na legislatura anterior? Sim ou não? Essa é a pergunta. Tem deputado aqui que já matou, tem deputado que matou atropelado, tem deputado que já agrediu a namorada. Eles podem ser, tem assaltante de banco que venceu a eleição, mas não assumiu. A pergunta é, o deputado pode ser julgado por um ato anterior ao atual mandato? Sim ou não? É só isso que a gente está discutindo aqui. E os precedentes, como o relator Guilherme Boulos muito bem colocou, é de que não podem. Os invasores do 8 de janeiro, que queriam depedrar, que defecaram nas salas do STF, que queriam acabar com a democracia no nosso país, eles foram absolvidos com um único argumento. Ninguém entrou no mérito. Falaram só o seguinte, eles cometeram esse ato, se é que cometeram, na legislatura anterior. Então não pode ser julgado nessa legislatura. Acabou. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. O que vale para a esquerda, vale para a direita, vale para o centro, vale para todos os partidos. A realidade é que tem alguns aqui que ainda não aceitaram o resultado das urnas em 2022 e tentam fazer disso aqui um palanque. Seja contra mim, seja contra o relator, nós não estamos discutindo aqui Bolsonaro e Lula, nós estamos discutindo simplesmente um parlamentar pode ser julgado nessa legislatura por um ato atribuído a ele na legislatura anterior, sim ou não? É só isso que eu humildemente peço aos nobres colegas que compõem esse conselho para que votem de acordo com essa resposta. Se vocês entenderem que nós parlamentares devemos ser julgados ou não por um ato atribuído a nós em uma legislatura anterior. E que lembrem da jurisprudência, do precedente dos invasores do 8 de janeiro que foram absolvidos sob esse argumento. É só isso, presidente. Pastor Janones.